E aí, aluno, e aí, aluna, estamos aqui para mais uma aula, a nossa terceira aula. Espero que você esteja com uma grande expectativa, né, aqui no nosso curso, nas primeiras aulas, no nosso início aí. Espero que você já tenha gostado. E espero que você continue comigo aqui para as próximas aulas. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado em conhecimento, que a gente vai chegar aí num patamar muito mais elevado, né, através dessa aula. E essa terceira aula a gente vai falar sobre o que fazer para ter um bom resultado. Então eu espero que você preste bastante atenção, não perca um minuto dessa aula, porque essa aula é muito importante, né? Vai abrir um leque aí na sua mente sobre vários assuntos, várias questões que eu separei aqui. Talvez você vai me ver olhando um pouco no cantinho aqui, é porque eu tive que anotar algumas coisas, né? Porque eu não ia lembrar de tudo. Mas assim, fica comigo, não se distraia, não saia para ir no banheiro, não saia para beber água. Fica aqui comigo para a gente ficar bem prestativo em tudo que vai ser falado. E eu tenho certeza que essa aula vai agregar muito para você, ok? E a primeira coisa que eu queria falar, né, que é algo muito importante, talvez simples, mas ele vai abrir algo assim, vai elevar você a um nível muito maior, você saber desses princípios, que é sobre horário. Não estou falando aqui de princípios sobre trabalhar com horário marcado ou não, não é esse horário, a gente vai falar sobre essa questão da agenda um pouquinho mais ali na frente. Mas aqui a questão é sobre o horário de atendimento. Aqui a gente já vai estar falando de um passo mais elevado. Aqui você já vai estar atendendo, você já vai estar com o seu salão, se Deus quiser. Aqui você vai estar atendendo e a gente vai estar falando de algo assim que você vai já estar vivenciando ali os seus dias, né, os princípios seus ali já na barbearia. O que é sobre a questão do horário? Eu tive muito esse problema no começo. O meu salão ele foi feito aqui na frente da minha casa. Então, no início foi bom por um motivo, por um lado, mas depois ele começou a se tornar um problema para mim. É bom que você deixe bem especificado, talvez na sua fachada do seu salão, né, onde você vai atender, o seu horário de abrir o salão, o seu horário de almoço, seu horário de fechamento. Por quê? Porque você vai conseguir por um. Você vai, como posso dizer, com isso, você vai colocar, né, para que as pessoas possam ver o seu horário de trabalho para que você não se torne refém, para que você não se torne, vamos dizer assim, escravo do seu trabalho. No começo era bom para mim, por quê? Porque eu precisava de cliente, precisava ali fazer o meu nome, né? No início não havia tantas pessoas aqui, principalmente no meu bairro, cortando, então vinha muita gente. E assim, o meu horário que eu abria no início era a partir das 9, eu fazia uma hora de almoço e fechava entre 6h30 e 7 horas da noite. Porém, eu não cumpria esses horários. Por quê? Sempre vai haver exceção, porém tem aquele pessoal também que gosta sempre que você dá um jeitinho. Então vai aparecer gente na hora do seu almoço, vai aparecer gente na hora que você estiver saindo para ir embora, e talvez muito cedo, que era o que acontecia comigo. Então, como eu falei, no começo isso até era bom, só que eu vi como isso começou a se tornar prejudicial para mim agora um pouco mais avançado, né? Já faz 14 anos que eu sou barbeiro. Então, assim, eu abria entre 7 horas da manhã, que já não era o horário de atender, aí eu fui acostumando o pessoal. Aí eu sempre dava um jeitinho na hora de almoço de atender um ou outro, passava o meu horário de almoço sem almoçar. Dava a hora de ir embora, às vezes eu tinha compromisso, né? Muitas das vezes, como eu falei, horário de fechar para ir para a igreja, e eu não deixava de ir na igreja para ficar trabalhando, porque sempre no final da tarde, na hora que eu ia fechar o salão, chegava mais gente, porque é essa questão do horário marcado, que eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui, chegava mais gente para cortar, eu não conseguia fechar o salão, passava do horário, ia até tarde. Isso no começo não me prejudicava tanto, eu não tinha família, não tinha tanto compromisso, então assim, eu faço essa profissão por amor, eu gostava de estar dentro do meu salão, porém agora vou falar algo aqui para vocês que começou a ficar ruim, né? Aí tudo foi passando, o compromisso foi vindo,
a questão que eu falei primeiramente, priorizar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu já comecei a não fechar o salão, já comecei a deixar de ir para a igreja. Já é um ponto negativo, né? Já comecei a deixar de priorizar Deus aí na minha vida em primeiro lugar. Então saiba que em tudo, se você prioriza e honra o Senhor não vai te deixar faltar. Então você não precisa ter esse medo de, eu preciso atender 20, eu preciso atender 30, eu preciso atender 40 cabelo, né? O Senhor ele não vai te deixar faltar, desde que você prioriza a Deus em toda a sua vida. Se tornou ruim também por quê? Porque começa a gerar estresse, né? Passar do horário, você fica naquela turbulência o dia todo no salão e bastante gente, creio que você vai ser alguém que vai atender muitas pessoas, então isso aí futuramente vai estressar você, vai ser algo que vai começar a te prejudicar também nessa questão, né? E em questão de ter seus compromissos, você não conseguir almoçar, você ficar sem se alimentar, também é fundamental que você trabalhe muito, mas não negocie a sua alimentação, né? Tenta se alimentar ao máximo de maneira correta e saudável, porque isso com o decorrer dos anos, com o decorrer do tempo, e você sempre vivendo assim, atropelando as coisas, isso aí vai te gerar um problema muito grande lá na frente. Ter essa vida de ficar comendo salgado, isso não é saudável, e refrigerante, comer correndo, já voltar correndo a trabalhar. No meu caso, eu fiz muito isso, né? Ganha dinheiro, sim, mas talvez o que você ganha agora, você vai perder lá na frente, tendo que gastar aí com a sua saúde, né? Tendo que gastar com tratamento. Isso aí você vai perder tempo também de estar ali com a sua família, muitas das vezes, de tirar um lazer, que é essencial para todos nós, nós precisamos disso, né? Todo ser humano precisa de um descanso, precisa de um tempo, precisa se alimentar. Então, essa é a questão do horário, muito importante, fundamental, que você tenha todo esse, né, princípio de pensamento nessa questão, e você precisa fazer com que isso se torne uma regra no seu salão. Né? Vão tentar negociar com você? Vão. Vão querer dar jeitinho na hora do seu almoço? Vão. Porém, uma exceção ou outra você pode abrir, mas não deixe que isso se torne algo como prioridade para que você não vire escravo, para que você não se torne refém aí da sua profissão. E algo muito importante, né? Muitos alunos vão me perguntar essa questão: o que é melhor, marcar horário, trabalhar com ordem de chegada? Isso vai depender, né, de cada um, do bairro que você esteja trabalhando, do bairro que você está cortando, você vai saber a demanda de cliente que você vai ter. Então, não vou pôr aqui como regra. Porém, eu trabalhei 7 a 8 anos da minha vida somente com horário de chegada. Né? O cliente chegava no salão, ficava esperando para ser atendido. Isso também no começo, né, foi até mais tranquilo, porque a gente queria fazer movimento, a gente queria ter bastante cliente, só que eu fui muito prejudicado nessa parte, porque muita gente no salão, muita bagunça, né? Você fica estressado o dia inteiro corrido e chega criança e chega gente às vezes beudo, chega gente de tudo quanto é tipo, tá lá aberto ao público. Então vai chegar gente de tudo quanto é tipo, vai passar gente toda hora. Essa questão de não cortar com hora marcada por ordem de chegada, o que era ruim isso, ruim. Vinha dois, três para cortar, cada um que vinha traz dois que não vai cortar. Conclusão, 10 pessoas dentro do salão, 4 pessoas vai cortar. 6 pessoas sentado lá, usando seu Wi-Fi, gastando tempo, passando, andando para lá e para cá, porque realmente, principalmente se for, né, em bairro, o pessoal, a galera fica à vontade. Então, assim, tudo isso vai te atrapalhar, vai te prejudicar, vai deixar você estressado. Então, é algo que hoje eu mudei a minha realidade nessa questão. Posso dizer com prioridade que horário marcado você trabalha de forma muito mais organizada, muito mais fácil, você trabalha muito menos estressado, atendendo de um cliente de cada vez. Independente, talvez você vai ter dois, três, quatro pessoas dentro do seu salão, a melhor maneira é trabalhar com hora marcada. Você consegue organizar o seu horário de almoço, você consegue organizar a hora que você vai chegar no salão, a hora que você vai sair, você consegue, né, agregar o valor no seu trabalho, porque você vai trabalhar com mais qualidade, você dá muito mais atenção para o cliente, você conhece muito mais o cliente, não trabalha correndo. Então, assim,
o horário essencial dentro da barbearia. Vai te agregar muita coisa, vai fazer você trabalhar muito mais leve, muito mais fácil, com muito mais prazer naquilo que você está fazendo. Então, como eu falei, só do horário, né? Parece que é algo muito inofensivo, mas é algo que vai mudar muita coisa aí na forma de você trabalhar. Porém, eu sou um cara que às vezes aqui eu quero cortar mesmo por ordem de chegada, eu acho que é melhor para mim, tá tudo bem. Como eu falei, não é uma regra. Estou falando uma experiência que eu tive, trabalhei 7 anos por ordem de chegada, todos os cursos que eu ia, todas as mentorias, várias outros caras aí que eu conheço como referência, né? Os caras sempre falando que marca horário, agenda horário, e eu não fazia aqui na minha barbearia. E eu perdi muito com isso, né? Ganhei, mas mais perdi do que ganhei. Então hoje eu posso falar com prioridade que o horário marcado é a melhor coisa, porém você tem aí, né? Você é livre, você pode fazer o que vai ser melhor para você, o que é melhor para o seu bairro, né? A forma que vai ser melhor para você atender. Como eu falei, continua comigo. Questão de tempo. Horário tem diferença de tempo. Aqui nós vamos falar de tempo de atendimento, né? Hoje em dia o que a gente mais vê é o corte degradê. Então, para você fazer um degradê, uma barba, a sobrancelha, às vezes o cliente quer fazer uma pigmentação, às vezes vai fazer um degradê com luzes. Então, isso já agrega muito tempo. Então, assim, sempre praticando. Não estou dizendo também que isso precisa ser uma regra, mas você procurar sempre conhecimento, sempre estar praticando para quê? Para que você diminua cada dia mais o seu tempo de atendimento, porém, sempre com qualidade. Não qualidade de fazer o melhor de todos, mas dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, atendendo o melhor que você pode, né? Sempre dando atenção para o cliente e ali fazer com o menor tempo possível. Seja uma hora, um degradê, uma barba, 40 minutos. Vou falar a minha realidade, né? Eu faço um corte barba com 40 minutos. Um degradê tradicional normal, degradê tesoura, degradê máquina, eu gasto em torno aí de meia hora, né? Você não tem que fazer em uma hora para dizer que você está fazendo bem feito. Isso não existe. Eu já tive também, participei de eventos, de curso, de cara que faz degradê com 15 minutos e o degradê ficar perfeito. O outro fazer com meia hora e o degradê ficar perfeito, né? E outros que faz com uma hora também fica perfeito. Isso vai depender de cada cliente. Tem cliente que gosta de demorar, trocar aquele papo, tirar aquela resenha no salão, como tem aquele cliente também que tem uma vida mais corrida, mais sério, ele vai querer chegar, fazer um corte e ir embora. Então, essa questão de tempo, você vai aí se adaptar a cada cliente aí, a cada pessoa que você for atender, porém você procurando trabalhar em aprender para fazer a aula, para fazer o atendimento mais rápido possível, melhor para você. Mais tempo, você consegue marcar mais pessoas, né? Agrega mais no seu ticket aí de valor no seu trabalho. Uma outra coisa fundamental que nós precisamos ter, né? Isso aí já vem de berço, você já deve saber do que eu vou falar aqui. Educação. A educação, né? Você já traz de casa. Talvez você viveu num ambiente ali, talvez que você não se deparou muito com isso, né? Creio que não é o nosso caso aqui, mas pode ser que tenha ocorrido isso. E aí você vai começar a viver a sua vida lidando com pessoas. Talvez você vai ver falar que pessoas é algo complicado de lidar. Realmente posso dizer que sim, por quê? São cabeças diferentes, pensamentos diferentes, princípios diferentes, né? Então, tem gêneros diferentes, um é mais bravo, um é mais calmo, um é mais arrogante um pouco. Talvez você vai pegar um cliente que não tenha realmente educação, porém você precisa ter com todos, né? Saber relevar, saber levar cada cliente, conhecer cada cliente, procurar assim, não se aprofundar muito em querer saber da vida dele, mas até o espaço que ele se abre com você, até a liberdade que ele te der, você vai ter aí a sua experiência com cada cliente seu e você vai saber até o limite que você pode chegar com ele. Porém, respeitando sempre, fazendo um bom atendimento, sendo um ótimo profissional, né, tratando todo mundo bem, seja aquele cara mais chato, seja aquele mais bonzinho. Vai ter aquele cliente que gosta de conversar mais, aquele que nem tanto.
Isso no dia a dia, cada cliente você vai conhecer com o tempo, então você não precisa se preocupar com isso, mas eu coloquei essa questão da educação, por quê? Porque a gente precisa a cada dia melhorar mais. Então, assim, eu, no decorrer do tempo também, eu era um cara que não sabia falar em público, era um cara que era vergonhoso, né? Era um cara que era, assim, quieto para conversar, porém tudo isso mudou, né, com o decorrer da minha profissão. Hoje, com 14 anos, eu consigo dialogar, consigo conversar, consigo relevar muita coisa. Tem coisa que eu escuto que às vezes eu não gosto, tem coisa que às vezes eu não preferi não ouvir, né? Às vezes o cara chega estressado, chega bravo. Tudo isso você precisa identificar. Às vezes o cara tá num dia mal, às vezes o cara não é assim, às vezes brigou em casa, às vezes, né, passou por alguma coisa na rua. Porém, não importa a forma que ele vai chegar na sua barbearia, mas você pode determinar a forma que ele vai sair, certo? Então, sempre tendo educação, sendo um bom profissional aí, tratando todos os seus clientes da melhor forma que você puder. Aí, vamos falar também sobre a questão do compromisso, né? Aí o compromisso, vamos dizer que você é um cara que não trabalha com hora marcada, com agendamento. Mas o compromisso é simples. Você colocou lá que você abre 7 horas da manhã, 7 horas da manhã você precisa estar lá dentro do seu salão, né? Com o seu salão organizado, limpo, esperando para atender. Meio-dia você fecha? Fecha meio-dia. Volta a abrir uma hora é uma hora. Pode haver uma exceção? Pode. Porém, evitar sempre, né? Sempre evitar para não dar o que falar, porque assim, uma boca para falar bem, a gente sabe que é muito difícil, mas para falar mal, né? Um fala para um fala para dois, dois fala para 10, e aí notícia ruim ela corre muito mais rápido do que notícia boa, né? É o ditado, que notícia ruim chega primeiro. Então, assim, sempre procurando dar o seu melhor, porém não se frustrando, porque vai ver quem vai falar? Vai. Vai ter quem vai criticar? Vai também. Vai ter quem não gosta? Vai também. É aquele ditado popular que a gente conhece: se nem Jesus agradou a todos, não somos nós que vamos agradar. Você precisa ter a mente tranquila sobre isso. Você vai ouvir críticas, você vai ficar sabendo de críticas, porém nós vamos lembrar lá da primeira aula. Tem uma visão, tem uma palavra, esteja focado, não pule etapas, tenha certeza que vai dar certo. Independente do que vão falar, do que não vão. Saiba que se você fazer bem, vão falar, se você fazer ruim, vão falar. Então faça o melhor que você pode, né? Tenha compromisso nessa questão de horário, tenha compromisso com a sua agenda em questão de valor, tenha compromisso, certo? Priorize isso, faça com que isso se torne regra para você, para que você possa ter também um ótimo resultado aí. Vamos falar também um pouco da gestão. O que é a gestão? Eu não vou entrar muito a fundo, mas a gestão é você ter organização, né, com a sua agenda. Agora vamos falar de horário agendado, como eu falei também, aqui no penúltimo passo. Se você também é uma pessoa que agenda horário, também tenha compromisso com a sua agenda, né? Faça com que isso também se torne uma prioridade para você, porque você está marcando horário, você está criando uma responsabilidade com pessoas e você precisa estar lá para atender essas pessoas. Então faça com que elas também, né, se torne prioridade para elas. Até nos dias de hoje eu passo por isso, em questão de marcar horário e às vezes o cliente não vem, não dá satisfação, principalmente nos finais de semana, né, que é onde a gente corta mais, agrega um valor a mais. Então, assim, eu tenho sempre trabalhado nisso, para que isso se torne algo que se torne uma regra tanto para mim quanto para eles. E não tenha medo, não tenha nenhum receio aí. Se você tiver pessoas que estão sempre te prejudicando, sempre marcando e não aparece, né, não tem compromisso com você, não se sinta mal pressionado em cortar essa pessoa, simplesmente. Tenha certeza que você vai ter muito cliente, muita gente que vai estar pagando à vista, que vai estar querendo o seu atendimento. Então não se apegue a pessoas que não têm compromisso com você. Porém, sempre tenha compromisso com as pessoas, para que você não deixe um ponto negativo aí, para que amanhã ou depois eles não tenham também
uma arma, né, que pode ser usada contra você. Então é sobre essa questão. Se você é uma pessoa que marca horário, que não marca horário, tenha esse princípio de não deixar que seja de qualquer jeito, que as pessoas ditem a forma que você vai trabalhar, a forma que tem que ser. Ninguém mais do que você vai saber a forma de fazer, certo? O salão é seu, o trabalho é seu, você está investindo tempo, você está dedicando, você está colocando a sua vida, a sua carreira, o seu tempo em risco, vamos dizer assim. Não um risco ruim, porque você está dedicando para algo bom. Então, não deixe que as pessoas ditem a maneira de você trabalhar, o teu horário, o teu tempo. Tenha sempre isso, né? Faz parte da gestão. A questão de você saber o que entra e o que você gasta. Fazer um controle de tudo que você está fazendo ali no dia a dia, de tudo que você faz na semana, de tudo que você está gastando, para que você possa também ter um ótimo resultado, para que você não gaste mais do que você ganha, né? Para que você não fique descontrolado em questão de comprar produtos e mistura o dinheiro do produto com o dinheiro do corte, e aí você não sabe nem o que você está gastando, você não sabe nem para onde está indo o seu dinheiro. Aí você trabalha, só vive pagando conta. Você vai se frustrar também, né? Isso aí vai gerar um cansaço para você. Você vai ver que quanto mais você trabalha, menos dinheiro você tem, trabalha, não tem dinheiro, trabalha, não tem dinheiro. Você acaba se tornando, né, como eu falei, escravo aí da sua profissão, se tornando escravo do seu trabalho, e isso aí vai gerar uma frustração em você. Vai até mesmo querer gerar um desânimo, você sentir vontade de parar aí por conta disso. Então, isso é um básico, como eu falei, né? Não é um curso aqui avançado, é um básico, só que são princípios fundamentais e importantíssimos que se você seguir, você vai ter um ótimo resultado, eu tenho certeza, como eu falei. Essa é mais uma das questões. Aparência. Aparência é um assunto assim, até um pouco delicado para falar, né? Não vou falar que você tem que realmente estar com a melhor roupa, com a roupa mais cara, não é isso. Mas está sempre aparentado. Eu digo, né, sempre arrumado, você vai estar lidando com pessoas, sempre de cabelo arrumado, higienização, sempre fazer higienização, né? Ali um perfume, tá sempre cheiroso, porque você vai estar atendendo pessoas. Independente se você vai atender quem está saindo do serviço ou aquele cliente que é um pouquinho mais, que vem limpinho, aquele que trabalha num serviço o dia inteiro no sol, aquele que trabalha num serviço mais tranquilo, independente, a aparência vai depender de você, né? Lembre-se disso, você é a sua referência, você faz a sua imagem. E aquele ditado que a gente ouve também, que a primeira impressão é a que fica. Não estou dizendo que é uma regra. Eu não gosto, porém no calor às vezes eu abro uma exceção porque eu também não aguento. No comecinho de semana, que vem menos cliente, tá mais tranquilo. Trabalhar com uma sandália mais aberta, um chinelinho mais, né, mais aberto. Porém eu não gosto. É o que eu sempre falo, né? Eu não sei quem que pode entrar no meu salão. Talvez ali eu sou num salão de bairro, mas uma hora ou outra pode entrar alguém que vai agregar um ticket maior no seu corte, vai dar um valor a mais no seu trabalho. E a primeira impressão é a que vai ficar. Aí se um cara, muitas das vezes, que quer chegar e ter uma boa impressão de você, ele chega, cata você lá, descabelado, com o cabelo tudo jogado, né? Talvez ali cheirando um braço. Essa pessoa não volta mais. E independente, né? Tipo, se você atende outras pessoas, você precisa querer sim, isso precisa ser uma prioridade para você. Você sempre querer atender pessoas que pode agregar um ticket maior no seu valor. Né? Talvez você vai começar num preço, talvez você vai atender, né, clientes que pagam 20, mas você deve almejar aqueles que pagam 50. Você deve almejar aquele cliente que paga 100. E para que isso possa acontecer, todas essas questões precisam estar funcionando dentro da sua barbearia, né? A questão da aparência, como eu falei. E aparência é o quê? É em tudo. É em você, primeiramente, aparência no salão, né? Não estou dizendo que tem que ser um salão também o top dos top, não estou dizendo isso, eu estou dizendo no sentido assim, ambiente limpo, né? Um ambiente cheiroso, um ambiente saudável, um ambiente leve,
manter banheiro sempre limpo, né? Sempre ali organizado a sua bancada, sempre organizado a sua bancada de produto. Varrer chão sempre que você corta entre um cabelo ou outro, entre 2, 3 cabelos, varrer o chão, não deixar chão cheio de cabelo, bagunçado. Tudo isso são questões que vai dar uma diferença aí na sua barbearia, né? No seu dia a dia, as pessoas chegar, o cliente chegar e pegar um salão bem aparentado, pegar o barbeiro bem aparentado, de cabelinho cortado, arrumado, cheiroso, limpo, todas essas questões. Chinelo, principalmente, como eu falei, não dá para você ficar lá com bermudão, né? Tectel, achando tipo que tá na praia, de chinelão, camisetona regata e descabelado, não rola. Porém, você é livre, né? Você sabe onde você quer chegar, como eu falei, você sabe o que você quer agregar na sua vida, então você é livre. Mas se você seguir, como eu falei, tem esses princípios, não tem como dar errado. Eu falei do ambiente, né, da organização, da aparência e só uma coisinha para a gente finalizar, né? Nunca fale para ninguém quanto você ganha. Pode acontecer, vão te perguntar, né? Isso é pessoal seu, você não tem obrigação, você não precisa falar, a não ser que for alguém que é da sua confiança, alguém que talvez esteja querendo fazer o curso, você não precisa se prender. Saiba de uma coisa e um princípio para a gente finalizar essa aula, que eu quero falar para você. O que é seu, vai ser seu. O que for para ser seu nessa terra vai ser seu. Porém, a gente planta o que a gente colhe. Então, não tenha medo, né, em questão alguma, porque vai chegar pessoas perguntando quanto você ganha, querendo saber, aquele famosinho ditado, especulando ali. Então, assim, não fica apreensivo, porém saiba para quem você fala, saiba com quem você conversa, se é alguém que você tem confiança, se é alguém que você nem conhece direito, que você nem tem uma intimidade, nem nada, o cara querer chegar na tua barbearia sabendo quanto que você ganha, você não tem obrigação de falar, né? Seja bem claro e sincero com ele, fala, mano, ó, é assim, se eu falar, na brincadeira, seja, né, bem esporádico, mas você vai falar, se eu falar, o que, que vai mudar na sua vida? Não vai mudar nada. Então, assim, né, é bom, é uma profissão boa, né, porém não dá para saber certo quanto eu ganho. Tem mês que dá um pouco mais, tem mês que dá um pouco menos, né, e você já corta ali, não seja receoso nisso, porque, como eu falei, saiba as pessoas que você vai se abrir, que você vai falar, para quem que você vai expor esse tipo de situação. Você não tem nenhuma obrigação, porém vai acontecer. Já aconteceu muito comigo, certo? Então, como eu falei, essa aula pode ver que ela foi bastante detalhada, né? Uma aula bem explicativa. Espero que você tenha gostado. Tenho certeza que nas próximas aulas a gente vai falar muito mais informação, vai trocar muito mais ideia. Tenho certeza que você já está aí praticando esses princípios na sua vida e vai dar muito bom. E espero você na próxima aula. Tamo junto, fica com Deus e mais uma vez espero de coração que você tenha gostado. Até mais.